Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, 18 horas, vamos trazer as informações do agronegócio, informações sobre economia, a previsão do tempo e também as cotações. Você sabe que pode participar da nossa programação através dessa transmissão nas redes sociais da Destaque Rural. Alguns assuntos que a gente vai comentar hoje sobre a safra de verão, né, que já está aí se encerrando, a previsão da Emater Ascar, que a gente vai trazer aqui. Também vamos falar sobre que o produtor pode ganhar isenção de imposto na compra de carne suína de cooperativas, ou melhor, suíno de cooperativas, e também tem um projeto que propõe a redução do imposto em compra de veículos por produtor rural. Também a gente vai trazer aqui os dados, os números do dólar hoje, também da Bolsa de Valores. Hoje vamos conversar com um economista que vai explicar para nós como esse comportamento do dólar, né, do câmbio, pode influenciar nos negócios, principalmente na questão do agronegócio. A partir de agora, fique ligado, está no ar o Destaque Rural Notícias. Em poucos dias, as principais culturas de verão vão ter a sua safra concluída. Isso porque faltam poucas áreas que ainda estão sendo colhidas, para serem colhidas no estado. 1% da cultura de arroz, 2% da cultura de soja e de milho. Essa é a estimativa do informativo conjuntural da Emater RS Ascar, que foi divulgado ontem. Os resultados apontam para uma safra de arroz, uma produtividade boa, acima das 7,5 toneladas por hectare. O que continua a preocupar a classe produtiva é o valor da saca de arroz recebido pelo produtor, impossibilitando de fazer investimento nas lavouras. Na cultura do milho, restam praticamente as lavouras cultivadas no segundo plantio. A produtividade das áreas já colhidas permanece em torno de 105 sacas por hectare, e isso de boa qualidade. A falta de chuvas está prejudicando o desenvolvimento da cultura em diferentes estágios atuais e poderá reduzir os rendimentos das áreas não colhidas no segundo plantio. A comercialização está aproximadamente atingindo 70% da safra em andamento. Os negócios em relação ao milho andam estáveis, os produtores aguardam uma melhor definição do mercado e esperam também o resultado do desenvolvimento da safrinha brasileira e das condições da safra americana. Em relação à soja, ela está praticamente toda colhida no estado do Rio Grande do Sul, restando só parte das lavouras da região sul, Campos de Cima da Serra e fronteira oeste. A produtividade se aproxima de 3 toneladas por hectare, obtidas dentro do esperado, mas com grande variação entre lavouras e época de plantio. Como eu disse, esses dados são do informativo conjuntural da Emater RS Ascar. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei 5651/16, que suspende a cobrança da COFINS e do PIS/PASEP nas vendas de aves e suínos vivos realizadas por empresas e cooperativas agropecuárias para produtores rurais. Segundo informou a agência Câmara de Notícias, o projeto recebeu um parecer favorável do deputado Jerônimo Borges. A proposta altera a Lei 12.350/10. A norma já prevê isenção dos 2 tributos nas vendas de animais vivos feitas por cooperativas e empresas agropecuárias, mas apenas para empresas que processam carne animal. O deputado apontou a importância e a oportunidade da proposta, lembrou que o Brasil é o 4º maior produtor e exportador mundial de carne suína e o 3º maior de carne de frango. Também tem um outro projeto importante que ele propõe a redução de imposto em compra de veículo por produtor rural, também da mesma Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, que aprovou esse projeto que isenta de IPI os veículos utilitários nacionais com peso bruto até 3,5 toneladas, 3,5 toneladas adquiridos por produtor rural. Foi apresentado então um parecer favorável à proposta. Para ter acesso ao benefício, o substitutivo considera produtor rural a pessoa física que realize agricultura, pecuária, aquicultura, pesca, extrativismo vegetal ou silvicultura há mais de 5 anos em pelo menos um módulo fiscal de área e com pelo menos um empregado registrado.
Tem também aqui informação sobre que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai realizar um novo leilão de venda de estoques públicos de milho. Tá? Já tem uma data para essa venda, que é dia 24 de maio. A quantidade ofertada será de 170 mil toneladas, inferior ao volume total ofertado para venda nas operações que são realizadas de 186 mil toneladas que aconteceram ontem. O produtor deverá atender criadores de animais que utilizam o produto para ração animal. Na operação de ontem foram negociadas 99.500 toneladas. Até o momento, somando-se todas as operações já realizadas neste ano, cerca de 546 mil toneladas de grãos foram ofertadas aos criadores. A quantidade negociada soma 168,5 mil toneladas, correspondendo aí a 31% do total. A Conab está autorizada pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos de Alimentos a vender até 1 milhão de toneladas no caso do milho. Vamos falar um pouco sobre estoques agora. Os estoques mundiais de trigo ao término do ciclo 2018-2019, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, deve se situar em torno de 264 milhões de toneladas. Esse número é um recuo de 2% na comparação com o resultado final da temporada 2017-2018, que ficou em 270 mil toneladas, ou melhor, 270 milhões de toneladas, desculpa. Também tem a expectativa sobre os estoques de soja dos Estados Unidos. A previsão é de que o volume armazenado ao término da safra 2017-2018 seja de 14.424 mil toneladas. E o USDA também elevou a estimativa para as exportações do óleo de soja. Volume embarcado deve chegar a 1.043.000 toneladas ao término da temporada 2017-2018. Mais uma informação relacionada à Conab. Olha, o volume de produtos agrícolas nas principais centrais de abastecimento, as CEASAs do país, foi de cerca de 17,2 milhões de toneladas, com um movimento de comercialização de aproximadamente 34,4 bilhões de reais, isso referindo-se ao ano de 2017, ao ano passado. Na comparação com o ano anterior, verificou-se um aumento de 7,4% na quantidade ofertada de produtos e a redução de 5,8% no valor comercializado. Os números são do balanço, então, realizado pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e conforme ela, no relatório, que era antes veiculado dentro do próprio levantamento mensal, o boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro será agora disponibilizado à parte, com a possibilidade de os técnicos poderem fazerem análises da companhia com dados mais específicos. E aí tem aqui alguns percentuais, em termos percentuais de participação no total comercializado no Brasil pelos entrepostos de hortigranjeiros. Vem primeiro a região sudeste, com 55% de produtos como batata, tomate, cenoura, laranja e banana. Depois nordeste, 22%, sul, 13%, centro-oeste, 9% e região norte, 9%. E o consumo de farinha de trigo no Brasil em 2017 recuou 0,42% para 8.409.000 toneladas. Esse dado é da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Segundo a entidade, foram produzidos 7.964.000 toneladas de farinha e importadas 445 mil toneladas. Vamos agora falar sobre economia. Duas informações importantes na economia, e também temos um especialista que vai falar conosco hoje, um economista, que vai explicar sobre essa questão do dólar, né? Essa valorização nos últimos dias do dólar, o que está acontecendo e como que os produtores então podem avaliar, analisar o dólar no patamar em que está hoje. Por exemplo, fechou em R$ 3,74. Mas antes eu quero passar uma informação que foi divulgado hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foi apresentado pelo Ministério do Trabalho que o Brasil fechou os 4 primeiros meses do ano com um saldo de 336.855 empregos criados.
O mês de abril fechou com 115.898 postos de trabalho a mais do que o mês de março. Esse é o melhor resultado para abril desde 2013, quando foram criados 196.913 vagas. Segundo o CAGED, ao longo de abril foram registradas 1.305.225 admissões e 1.189.237 desligamentos. Na comparação dos últimos 12 meses, ou seja, entre maio de 2017 e abril de 2018, o saldo na geração de emprego formal, aquele que é com carteira assinada, também é positivo, com 283.118 postos de trabalho gerados no período, que significa um aumento de 0,75%. Agora, para comentar sobre os dados relacionados ao índice Bovespa e também sobre o dólar, eu quero convidar o nosso convidado de hoje, professor, doutor, economista, Julcemar Brunuzili. Quero agradecer a presença sua aqui. Prazer. Nosso Destaque Rural Notícias. Boa noite. Boa noite. Realmente nós estamos num momento onde a cotação cambial está se elevando. Hoje nós fechamos os contratos futuros de dólar em torno de R$ 3,74, uma alta aí significativa nas últimas semanas. E a partir do momento que nós temos um dólar se elevando, né, o termo preciso é o real se desvalorizando, então nós estamos com uma desvalorização da nossa moeda, porque a gente precisa mais reais para comprar um dólar. Quando isso acontece, nós temos a competitividade brasileira dos produtos que são exportados aqui pelo Brasil, que se eleva. Então, o nosso produto no mercado externo ele fica mais acessível, ele fica mais barato. E com isso, ele tende a ter um maior volume de demanda e automaticamente as empresas acabam exportando, acabam encaminhando esse produto brasileiro para fora. Então, nesse sentido, Moisés, a cotação cambial, a elevação da cotação cambial, ela incentiva, ela estimula as exportações. Então, todos aqueles produtos, principalmente os agropecuários, que têm um volume de exportação significativo, acabam sentindo esse efeito positivo numa maior procura pelo produto brasileiro lá no exterior. Por outro lado, quando nós temos uma desvalorização do real, como é o cenário atual, o produto importado ele chega aqui no Brasil com um preço elevado. E aí a gente tem que lembrar que o produtor rural que utiliza insumos, os fertilizantes, boa parte desse insumo, desse fertilizante de uma forma geral, ele é importado. Então nós estamos falando aí em torno de 70%, 80% de tudo que é consumido no Brasil é importado. Logo, o custo de produção para os produtores que iniciarem as suas safras agora, né, o plantio agora, a compra do insumo agora, tende a se elevar. Então, esse é um alerta que a gente tem que dar e o produtor tem que cuidar, exatamente porque esse é o momento que ele está começando o processo do plantio da nova safra, né? E ele está começando a comprar os produtos, os insumos agora. E é exatamente nesse momento que a cotação está elevada. Então, para isso, o produtor tem que cuidar muito, porque o custo de produção para essa safra, para a próxima safra, né, tende a estar um pouco mais elevado. Caso o preço na venda do produto ano que vem não acompanhe o comportamento da cotação cambial, o lucro do produtor vai diminuir. Né? Então, essa é a parte ruim de nós termos um real desvalorizado exatamente nesse momento. Bom, o que está causando todo esse processo de desvalorização da moeda brasileira, né? Ou da valorização do dólar? Basicamente, nós estamos atrelados a dois efeitos. O primeiro deles, que é o mais importante, é uma possível elevação das taxas de juros norte-americanas. Com essa elevação da taxa de juros, os investidores percebem que fica mais atrativo levar o dinheiro para os Estados Unidos do que deixar em países emergentes, como é o caso do Brasil.
mesmo falando de uma taxa de juros aqui no Brasil de 6,5% ao ano, comparada com a taxa norte-americana que deve chegar no máximo a 2% ao ano. Né? Mas aí tem a questão do risco. Né? Então se o investidor acaba tirando o dinheiro aqui do Brasil e levando o dinheiro para os Estados Unidos. Então esse é o primeiro fator que gera essa fuga de capitais aqui do Brasil para outros países. E aí os Estados Unidos é um dos principais. Né? O outro é a questão eleitoral. Como ainda nós estamos num processo de que os presidenciáveis estão se disponibilizando, estão aparecendo, a economia ainda não está ciente de quem pode ser a pessoa a comandar o Brasil pelos próximos 4 anos. Então, enquanto essa incerteza estiver presente, a cotação cambial ela vai oscilar. E a tendência é oscilar sempre para cima aí. Vai até quanto dólar, professor? Olha, a expectativa é que ela não ultrapasse os R$4 por dólar. Tanto é que a previsão para o ano é em torno de R$3,40. Então, a tendência é nós ficarmos aí numa variação entre 3,5, 3,40 até 3,80 ou R$4. Tudo vai depender muito de qual vai ser o comportamento real da política monetária norte-americana, né? Se ele vai ou não mexer nas taxas de juros e como estarão os possíveis candidatos, principalmente nos momentos das pesquisas eleitorais. Nós temos exemplos das eleições passadas que uma pesquisa ela era divulgada e apresentava um candidato liderando, o mercado já reagia de uma forma. Uma outra pesquisa que apareceu um outro candidato reagindo no processo, a economia já atuava de uma forma totalmente diferente. Então, essa oscilação a gente vai perceber nos próximos meses, principalmente até nós termos uma certeza de qual será o candidato, qual será o nosso presidente para os próximos 4 anos. Então, essa incerteza ela vai permear na cotação cambial nesses próximos 3, 4 meses ainda. Professor, existe alguma forma, por exemplo, do produtor ele fazer uma proteção, né, dos preços, dos valores, com toda essa oscilação aí, né, do dólar, por exemplo, e agora, como o professor comentou antes, né, tu tem o custo dos insumos mais alto agora, não se sabe se amanhã você vai ter um preço atrativo e que vai te trazer então o lucro. O que pode ser feito para proteger então a produção, o valor de hoje? Nós temos a possibilidade das vendas antecipadas ou as próprias operações com contratos futuros. Então, para aquele produtor que tem uma escala de produção significativa, nós temos os contratos futuros de soja, os contratos futuros de milho negociados aqui na BMF ou negociados em Chicago, que são maneiras, é uma forma que o produtor tem de fazer um seguro para aquele preço dele. Então, por exemplo, se hoje o produtor entrar em contato com as corretoras e verificar qual é a cotação do grão de soja ou do milho, e ele quiser proteger esse preço, ficar com esse preço, ele pode fazer uma operação de venda de contratos futuros e aí automaticamente segura esse contrato até final do ano ou o ano que vem. Se a cotação do grão cair, o produtor fica protegido, ele receberá esse preço que ele está travando hoje. Caso o preço se eleve, o produtor acaba deixando de ganhar, mas aí ele pode sair dessa operação em qualquer momento. Certo. Se nós pensarmos no dólar, o dólar ele tem um comportamento bem parecido. Então hoje nós estamos com uma cotação elevada. A tendência é que para os próximos dias essa cotação tende a voltar um pouquinho. Então hoje nós estamos em 3,74, a tendência é que ele caia um pouquinho nos próximos dias. Então o produtor também pode operar, pode fazer uma operação com contratos futuros de dólar, né, travando a cotação do câmbio.
E toda essa operação ela pode ser feita via corretoras, né? E quem tem já acesso a corretoras pode fazer inclusive do seu próprio computador, da sua casa, por meio dos sistemas, né, dos home brokers, já faz a sua proteção e fica mais tranquilo com relação ao futuro da cotação cambial e ao futuro das cotações do soja, do milho, do trigo, enfim, de todas as commodities agropecuárias. Tá certo. Professor, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada bem diretamente à economia mesmo, mas que tem a ver com o agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é uma das principais que mantém o PIB, né, o Produto Interno Bruto brasileiro, e isso deve continuar por muito tempo, né? Como é que a gente pode avaliar economicamente a importância, né, da agropecuária no Brasil? Hoje nós temos a participação do agronegócio de uma forma geral, né, em torno de 1/3 de tudo que é produzido no Brasil. Então o PIB é a soma de toda a produção de bens e serviços na economia brasileira. Se 1/3 corresponde à produção oriunda do agronegócio, o impacto que o agronegócio tem na economia brasileira é extremamente elevado. E a economia brasileira nos últimos 7 anos, ela só não apresentou reduções maiores, uma recessão maior do que a recessão que a gente passou, exatamente porque o agronegócio conseguiu se manter, né? A produção, a soma de tudo que foi produzido em valores monetários no agronegócio, normalmente nos últimos anos apresentou-se positivo, né? Enquanto que os outros setores, o setor industrial, o setor de serviços, apresentou queda. Então, se mesmo assim o Brasil apresentou uma recessão em 2016 em torno de 3%, em 2017, em 2015 em torno de 3,5%, e em 2016 em torno de 3,5% também, se o agronegócio não tivesse mantido esse crescimento, o efeito da recessão brasileira teria sido muito maior. Então, hoje, a gente pode afirmar que o agronegócio ele tem um papel muito importante na economia brasileira, a ponto de amenizar uma crise ou até mesmo ser uma mola propulsora para o crescimento econômico do Brasil. Nós temos dados que apontam que o Brasil ele tenderá a ser o celeiro do mundo, né? Ou seja, é um dos países que vai produzir o produto e o alimento que vai alimentar muitas pessoas, uma população muito grande ao redor do mundo. Então, por isso que muita gente olha para o Brasil com um olho muito mais empreendedor, porque eles percebem o potencial que o agronegócio tem. E aí, nada mais justo de nós, brasileiros, né, defendermos esse setor, porque realmente é um setor que tem uma importância significativa na economia brasileira. Professor Jucemar Brunuzzi, economista, professor, doutor, muito obrigado por ter vindo. É um prazer conversar com o professor. Espero que venha mais vezes aqui no nosso Destaque Rural Notícias. É um prazer. Sempre que me chamarem, estarei aqui conversando sobre economia. Então tá certo. Muito obrigado. Bom, agora eu quero atualizar aqui os dados da Bolsa de Valores, né, que eu falei no início, mas não atualizei os dados. Hoje ela fechou com perda de 0,65% o índice Bovespa, né, aos 83.081 pontos. A semana do Ibovespa encerrou com queda de 2,51%. Vamos agora às informações do clima e também às cotações. A gente começa aqui com o clima na região sul para amanhã, sábado e também para domingo. Bom, amanhã, sábado, dia 19, previsão de forte onda de frio que pode provocar uma diminuição das nuvens no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Frente fria provoca chuva nas demais áreas do sul, chuva volumosa no centro-norte do Paraná e temperatura diminui e esfria, venta forte e o mar fica agitado. Isso para sábado. Agora para domingo, dia 20, na região sul, forte massa polar provoca diminuição das nuvens e forte queda da temperatura. Faz frio, geada no norte do Rio Grande do Sul,
Centro de Santa Catarina e sul do Paraná, há risco de neve na madrugada nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O vento é forte no litoral e o mar fica com ressaca. Vamos agora à previsão do tempo na região centro-oeste, então, para esses 2 dias. Para sábado, dia 19. Tempo seco apenas no nordeste de Goiás. O tempo muda nas outras áreas com a passagem de uma frente fria que provoca chuva e queda de temperatura. Risco de temporais com chuva e vento fortes em Mato Grosso do Sul e também no sul de Mato Grosso. Isso para sábado. Agora vamos para domingo, dia 20. Massa de ar frio de forte intensidade avança pelo centro-oeste, provoca diminuição da nebulosidade e acentuada queda da temperatura. Faz frio, especialmente em Mato Grosso do Sul e no sul e oeste de Mato Grosso. Vamos agora às cotações. Começando então as cotações aqui pelo farelo de soja, cotação em Ponta Grossa de hoje, dia 18 de maio, R$ 1.500 valor da tonelada. Em Paranaguá, farelo de soja R$ 1.520. Em Passo Fundo, saca de soja R$ 83, saca de 60 quilos. Em Paranaguá, R$ 86. Em Rio Grande, R$ 86. Em Rondonópolis, R$ 77,50. Agora o milho, a saca em Passo Fundo, R$ 43. Em Ponta Grossa, R$ 42. Rondonópolis, R$ 29. Agora o trigo, tonelada Santa Rosa, R$ 800, R$ 810 o trigo em Dourados, em Cascavel R$ 1.000 e em Carazinho R$ 800. Essa foi mais uma edição então do Destaque Rural Notícias. A gente agradece por você ter ficado assistindo a gente nessa edição ao vivo, lembrando que o Destaque Rural Notícias fica gravado nas redes sociais e você pode acompanhar a qualquer momento. A gente sempre traz de segunda a sexta-feira, às 18 horas, notícias e informações do agronegócio, da economia, clima e também as cotações. Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira. Eu já cortei o áudio aqui. Bom. Obrigado, eu gostei. Muito bem. Vou guardar. Não, só não apareceu, né? Aquela cadeira da RBS